Estamos na Red Zone, seus loucos por futebol americano, como é que vocês estão? Tudo bem por aí? Vamos falar de uma coisa séria. Como está a sua... Vamos assim... Como você está mentalmente pós-Super Bowl? 2 semanas já, quase 3, né, sem futebol americano. Você tá bem? Ou tá ansioso com mais jogo? Bem, vamos lá, independentemente da sua ansiedade ou não, tô tranquilo, calma, sereno, tranquilo. Pô, mas que não acontece mais nada no futebol americano? É sobre isso que nós vamos falar hoje nesse vídeo. Aqui nessa segunda-feira, nós vamos falar sobre algumas datas que tem alguma movimentação nos bastidores da liga, não em jogos, mas nos bastidores, e vamos dar um foco em franchise tags, o que são duas vezes, né? Isso é cruel. Mas o que são, quanto valem, que tipo de tags existem, vamos falar sobre isso hoje, mas antes de falarmos sobre essas datas e a franchise tag, deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, mas faz isso mesmo, ajuda, quanto mais like vocês derem, melhor para o canal, melhor para o vídeo, porque aí o YouTube entende que o negócio é muito maneiro e começa a mandar para outras pessoas que ainda não conhecem o canal. E também, por falar em mandar para outras pessoas, comente e compartilhe com seus amigos, que ajuda no crescimento. Já estamos aí para lá de 425, se não me engano estamos 428 inscritos e crescendo. Será que até o draft a gente chega a 500? Você pode ajudar. Então, se inscreva, comente, compartilhe, deixa o like, porque o YouTube entende que você está gostando. Já fizeram tudo isso? Estão prontos para o vídeo? Então vamos embora para o vídeo falar de franchise tag. Solta a vinheta. Bora lá então, pessoal. Primeiro lugar, né? Temporada 2025-26 da NFL se encerrou com o título do Super Bowl nas mãos do Seattle Seahawks. Goste você disso ou não, terminou lá naquele fatídico domingo em que o Seahawks derrotou com uma sapecada no último quarto em cima dos Patriots, né? Mas ainda teremos muita coisa acontecendo nos bastidores da liga, tá? Pode não ter jogo, pode não ter movimentação assim o tempo todo, mas para quem gosta de acompanhar por trás das câmeras, nós vamos ter aí algumas datas importantes, começando com a franchise tag que já está em voga desde a semana passada, no dia 17, e vai até a semana que vem, no dia 3 de maio. Maio não, março, estou adiantando demais. E nesse meio termo aí nós temos também um Scouting Combine, ou NFL Combine, como a maioria das pessoas conhecem, que vai do dia 23 de fevereiro até dia 2 de março, e são aí testes físicos de jogadores do college que estarão ali, né, no draft. Ou seja, alguns jogadores, não são todos, né, só alguns convidados estarão nesse NFL Combine para se mostrar para os seus futuros times o que eles são, como eles são e quem eles podem ser. E também temos o Legal Tampering, ou o contato legal com jogadores que estarão de contrato encerrado com suas franquias, tá? Ou seja, enquanto tem contrato, enquanto não chega essa data, você não pode chegar lá e ficar, aliciando o jogador para ele ir para sua franquia. Você tem que esperar a data certa, e a data certa começa dia 9 de março até dia 11 de março. 9, 10, 11, 3 dias para você não, né? O GM do seu time entrar em contato com vários jogadores para saber se há interesse deles em serem contratados pela franquia. E por fim, o ano novo fiscal da liga, que começa no dia 11 do 3. E aí sim, a Free Agency, ou agência livre, né, começa para valer e se estende ali praticamente até a semana 10 da temporada 2026, podendo aí ser contratados jogadores livres, né, de contrato, que estão sem time, ou até mesmo trocas, né? Eu ofereço picks, né, escolhas no draft em troca de jogadores. Mas como eu disse no início do vídeo, nós vamos falar de franchise tag. E o que são as franchise tags, ou etiquetas de franquia, né? É uma designação que a franquia coloca em jogadores que eles têm interesse em segurar no time e geralmente não, né? Os jogadores não gostam porque ele vai ganhar apenas 1 ano de contrato, tá certo que é 100% garantido, ou seja, se for 45 milhões aquele ano de contrato, são 45 milhões totalmente garantidos, contundindo ou não, jogando todos os snaps ou não, ele vai receber.
O problema é que jogadores com franchise tag não têm garantia nenhuma de que estarão no time ou em algum time no ano seguinte. E principalmente em riscos de contusão, existe aquele medo de ter que ele tratar sozinho a contusão após acabar o contrato, como acontece com muitos jogadores. Então o jogador não gosta muito de franchise tag, tá? Mas é uma chance de o time conseguir segurar por pelo menos mais um ano o seu jogador. E na maioria das vezes eles fazem isso para tentar, durante essa franchise tag, né, conseguir combinar entre eles, né, entre jogador e time, um possível novo contrato de curta, média ou longa duração. A melhor parte aí, né, para quem interessar mais. E lógico, o jogador quer contrato longo, o time quer um contrato longo que seja suave para pagar. E se isso acontecer, eles transformam a franchise tag em contrato. Se não acontecer, mais um ano jogado e aí tudo se acaba. E como eu falei lá na introdução, nós temos alguns tipos de franchise tag. Nós temos a tag exclusiva, cujo jogador que recebe ela, né, tem que receber uma oferta de contrato de 1 ano por valor não inferior à média dos 5 maiores salários da posição do jogador. Isso em abril do ano corrente em que a cláusula da franquia será aplicada, ou 120% a mais, né, um salário 120% maior do que o salário anterior. Ou seja, 100% salário anterior mais 20%. Aquele que for maior, o 120% ou a média, vai ser colocado o que for maior, não é opção, não é o jogador que escolhe. Ah, não, tô com dó do time, não quero 120, quero a média, porque é menor. Não, o time tem que dar a média maior ou o 120%, aquilo que vale mais a pena. E nessa franchise tag exclusiva, nenhum time pode tentar negociar com o jogador para contratá-lo. Se fizer isso, é illegal tampering ou um aliciamento de jogador indevido. Outros times podem tentar contratar? Sim, a partir do momento que ele assina a tag, pode tentar contratar, mas só por via de troca. Ele tem que conversar não com o jogador, e sim com um time. E aí o time vai aceitar quantas piques eles quiserem para trocar o jogador. Do contrário, ele permanece no time com quem ele assinou a tag. Já a segunda tag aqui é não exclusiva. Tá? Também o jogador que recebe essa tag deve receber uma oferta de contrato de 1 ano por um valor não inferior à média dos 5 maiores salários ou dos 5 maiores impactos no teto salarial da posição do mesmo jogador ali nos últimos 5 anos, aplicada ao teto salarial atual, ou seja, não pode estourar o teto salarial, ou 120% do salário anterior do jogador. Ou seja, o que for maior é o que vai ser aplicado. E um jogador sobre contrato de franchise tag não exclusiva, ele pode negociar com outras equipes da NFL. Só que se o jogador assinar com outra franquia, a franquia que perdeu o jogador tem direito a receber 2 escolhas de primeira rodada, a desse ano e a do ano seguinte. Ou, caso o jogador chega lá e fala assim, tem oferta tal, são tantos milhões do time tal. O time a qual ele pertence, que tacou a tag nele, pode igualar, não é nem passar, igualar. Se o time igualar, ele não pode ir para o outro, ele tem que ficar onde ele estava. Se o outro time nem chegar com oferta, não quiser igualar, aí sim, o outro time leva e paga 2 escolhas de primeira rodada. O que em tese em si talvez não seja lá um grande negócio, a não ser que seja um baita jogador que esteja recebendo essa negociação. Mas geralmente baita jogadores recebem franchise tag exclusiva. A não exclusiva fica para aqueles que talvez não sejam assim tão bons jogadores a ponto de não valer negociar com outro time. E por fim, a tag de transição. A franchise tag de transição é basicamente igual à não exclusiva, com algumas diferenças, tá? Ali, nas 2 primeiras, era a média dos 5 maiores salários dos últimos 5 anos. Aqui é a média dos 10 maiores salários da temporada, ou seja, dá uma diminuída no valor que o jogador vai receber na posição, ou 120% a mais no salário em relação ao que era no ano anterior. E a designação desse jogador dá ao clube o direito de igualar as ofertas feitas por outros times. Porém,
Caso essa igualdade não seja oferecida ou superioridade não seja oferecida e o time prefira deixar o jogador ir, dessa vez com essa tag eles não recebem compensação nenhuma pela perda do jogador. E por fim, quantas vezes um jogador pode receber franchise tag? Vamos lá. A tag é permitida ser recebida pelo menos acho que no máximo 3 vezes, tá? Acho não, no máximo 3 vezes. Só que aí, conforme você vai aplicando mais vezes, chega no final, você vai ter que pagar 144% a mais no valor do jogador que recebe a tag, né, em relação ao ano anterior, ou a média dos 5 maiores salários, independentemente das posições. Aí que lasca a situação do time, porque numa terceira tag não vai entrar só jogador da posição. Por exemplo, imagine você fazer isso com um running back, que não tem uma média salarial tão alta assim, que se eu não me engano esse ano é 14 milhões e pouco, só que aí numa terceira tag para esse mesmo running back, se isso acontecesse, eu nunca vi acontecer, ele receberia uma média dos 5 maiores salários. Aí entraria quarterback, wide receiver, defensive end, tudo isso entraria na conta, o que levaria a média salarial desse running back, né, lá para as alturas, e é difícil isso acontecer. Desde que eu acompanho a NFL, para valer mesmo, acho que é desde 2018, 2019, eu nunca vi isso acontecer, tá? E, lógico, cada tag tem um valor. E para 2026, segundo o site Spotrac, nós temos aí os seguintes valores para ataque. Quarterback, 47,24 milhões. Running back, 14,18 milhões. Wide receiver, 28,03 milhões. Tight ends, 16 milhões. E linha ofensiva, 27,76 milhões. Tá? Isso para jogadores do ataque. Para jogadores de defesa, e incluindo aqui também Special Teams, Defensive End, nós temos aí 26,71 milhões. Defensive Tackle, 27,42. Curioso que os tackles estão com uma média maior do que os ends, né? Linebacker, 27,56, também com média maior do que os Defensive Ends. Cornerbacks, 20,78 milhões. Safety, 20,76 milhões. E por fim, Kickers e Panthers, 6,84 milhões. Olha que diferença para quem é de Special Team, hein? Tá certo que Kicker pode ganhar jogo, mas como eles são mais fáceis de encontrar no mercado, fica mais fácil você pagar o mínimo possível também para eles. Se eu não me engano, um dos que recebe melhor ultimamente aí falando, né, na liga é o Cairo Santos. Os outros salários eu realmente não lembro. Mas se qualquer um quiser colocar no seu Panther ou no seu Kicker uma franchise tag, é esse valor que eles vão ter que aplicar segundo as médias salariais ou 120% do salário anterior. Aí o bicho complica um pouquinho mais. E você, sabe quem vai receber franchise tag? Porque até agora, nesse momento que eu estou gravando, ninguém colocou franchise tag em ninguém. Mas existem várias pessoas aí que já estão colocando nos seus sites, nos seus canais, possíveis franchise tags, como o Daniel Jones, Alec Pierce, Jalen Phillips, entre tantos outros aí. Diga aqui nos comentários quem você acha que no seu time pode ganhar qualquer tipo de franchise tag. Eu quero saber a sua opinião. E se vocês gostaram, deixa aquele like. Se chegou até aqui e ainda não é inscrito e gostou do canal, se inscreva no canal para ajudar o crescimento deste aqui que vos fala, né? Para que o FA na Veia se torne cada vez maior. E também comente, compartilhe com seus amigos, porque isso vai ajudar bastante também. Esse foi o nosso vídeo, espero que de fato você tenha gostado. Vamos embora para mais touchdown, até a próxima. Valeu!